pessoal, meu nome é Laura, eu faço parte do PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras e hoje eu vou dar continuidade à nossa série de vídeos do nosso curso de Calculadora Científica em parceria com o PET da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as funções trigonométricas. As funções trigonométricas, elas são funções angulares e elas são muito importantes no estudo de triângulos e na modelação dos fenômenos periódicos. A gente aprende lá na matemática sobre as razões trigonométricas. Elas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e a tangente. Nesse caso aqui, por exemplo, o seno do ângulo alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser o seno dividido pelo cosseno. Para a gente realizar os cálculos dessas funções, a gente precisa primeiro sempre definir a unidade do ângulo que a gente está trabalhando, ou seja, se ele está em graus ou em radianos. Para definir isso na calculadora, a gente aperta a tecla Mode 2 vezes e aí vai aparecer 3 opções para a gente: Deg, Rad e Grad. Deg em graus, Rad é radiano e Grad é grado. A gente não vai utilizar o grado agora, mas a título de curiosidade, o grado ele é a centésima parte de um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai escolher nesse momento a tecla 1 ou 2. E nesse vídeo a seguir eu vou exemplificar para vocês como fazer essas opções. Para exemplificar, vamos tentar fazer na prática. Primeiro, em graus. Então, primeiro a gente vai definir a unidade em graus, né? Apertando 2 vezes Mode, depois 1, que é o Deg em graus. Aí, para fazer o cosseno, o seno e a tangente, a gente vai usar essas teclas que estão circuladas aqui. E aí, eu vou mostrar para vocês esses 3 exemplos e o resultado tem que ser esses aqui. Agora vamos falar do radiano. O radiano ele é a razão entre o comprimento de um arco e o seu raio. Ela é a unidade padrão de medida angular utilizada em muitas áreas da matemática. Lembrando que para transformar de graus em radianos, a gente tem que lembrar que π é igual a 180 graus. E aí, a partir daí, a gente vai conseguir encontrar qualquer medida de ângulo em radiano. Lembrando também que essa constante matemática π ela é um número real definido como a razão da circunferência de um círculo, ou seja, a distância em volta do perímetro pelo seu diâmetro. Então, usando um exemplo prático para a gente calcular agora, nesse caso, o seno de 30, né, que é π sobre 6, a gente primeiro define a unidade, que é em rad, depois a gente vai usar a tecla correspondente ao seno, e depois, entre parênteses, a gente vai digitar π sobre 6. No vídeo a seguir, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas aí, por exemplo, nessa situação, qual o valor de rad tem em graus? E o contrário? A gente sabe que π é 180 graus, mas o π tem um valor, né, que é 3,14 aproximadamente. Então, como que eu vejo isso na calculadora? No vídeo a seguir, eu vou mostrar para vocês como fazer isso utilizando as teclas Mode, Shift e ANS. E se a gente deparar com essa situação? Qual valor em graus mais se aproxima de um arco de medida 3 radianos? Então, de forma similar à anterior, a gente vai seguir esses 5 passos e encontraremos
o resultado de aproximadamente 172 graus. Então, mode 2 vezes, DEG, porque a gente quer a resposta em graus, né? Então, o DEG é para graus. Digitamos o valor dado, que é 3, depois o Shift, o ANS, e aí agora a gente vai usar a opção 2, que é o R, porque a gente tem o dado em radianos, né? Então, acompanha o exemplo dessa resolução no vídeo a seguir. Agora eu vou falar para vocês uma situação que é o seguinte, é o contrário do que a gente fez no começo, né? Que a gente tem, aqui nesse caso, a gente tem o resultado em seno, do seno, né? Ou do cosseno, ou da tangente, só que a gente não sabe de que ângulo que se trata, né? Então, por exemplo, nesses casos aqui, 0,5, 0,866, 0,577. A gente tem o resultado, mas a gente não sabe que é 30 graus. Como que eu acho esse 30 graus, né? Então, no vídeo a seguir, eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Agora, para finalizar, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para a gente ver se está dando certo, né? Para a gente calcular essa função inversa num exercício. Então, aqui nesse caso, quais os ângulos agudos de um triângulo retângulo cujos lados medem 9, 12 e 15 centímetros? Então, aqui, por exemplo, o ângulo beta, né? A gente vai fazer qual que seria o seno dele, né? Seria o 9 dividido por 15, certo? Então, eu faria essa função inversa, porque eu não conheço o ângulo, eu não sei quem é beta. E aí, com alfa, a mesma coisa. A gente pode fazer seno de alfa é 12 dividido por 15. Ou então, a gente pode usar o cosseno também, né? Que aí vai ser 9 dividido por 15. E aí, a gente tem que chegar nesses resultados aqui. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui então mais um episódio do nosso curso de calculadora científica. Muito obrigada pela atenção e acompanhe-nos nas redes sociais e até a próxima.